Olá, cristãos brasileiros. Eu gostaria de conversar um pouco sobre os tristes acontecimentos de anteontem, quando os 6 votos dos ministros do STF deram para os bandidos brasileiros uma espécie de excludência jurídica, né? E eu quero explicar isso melhor. É porque esses 6 votos, eles são votos que refletem o pensamento da esquerda na América Latina e no mundo, em especial o norteamento do Fórum de São Paulo. Você vê, por exemplo, o ditador Nicolás Maduro falando que o que está acontecendo na América Latina, o quebra-quebra no Chile, por exemplo, e o que eles querem trazer para o Brasil, está de acordo com o Fórum de São Paulo. Nessa visão, o marginal, ele precisa ser empoderado. Segundo eles, é importante empoderar ou tornar empoderado o delinquente, porque precisa se desacreditar as instituições, precisa se desacreditar as autoridades, precisa se promover o caos para que posteriormente o Estado socialista prevaleça após as cinzas. Então essa é a jogada. Os 6 votos, além de serem ideológicos, eles são mentirosos, porque você vê nos votos dos 5 ministros anteriores, com propriedade a colocação de que a Constituição não diz que a pessoa condenada em segunda instância não pode ser preso. Ele pode responder em prisão, como acontece em mais de 140 países. Então o voto é ideológico e mentiroso, o voto dos 6 ministros. A outra questão que eu gostaria de repercutir é a lamentável postura da maioria dos líderes cristãos, que tem todo tipo de envolvimento com autoridades, com políticos, e esse envolvimento não agrada a Deus. Mas nós temos um momento ímpar da história do Brasil em que os verdadeiros líderes cristãos, eles precisam se posicionar, a verdadeira igreja cristã precisa se posicionar, entendendo o papel dos crentes ao longo da história. Você vê, por exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 4, quando João Batista se dirige à autoridade do Império Romano, que é Herodes, e o censura, falando para ele daquilo que não é lícito. Ato contínuo, você vai lá para Lucas capítulo 13, versículo 33, quando Jesus chama a autoridade do Império Romano também, Herodes, de raposa. O termo é carregado de significado porque, por exemplo, mostra o lado corrupto de Herodes. João capítulo 19, versículo 11, você vê Jesus falando para o governador romano Pôncio Pilatos de pecado dele e do pecado das autoridades judaicas. Maior pecado tem aqueles que me entregaram a ti. Você corre para Romanos capítulo 13, versículo 3, e você vê o maior exponente das verdades bíblicas de todos os tempos falando daquilo que a autoridade tem que ser. E uma leitura exegética mais acurada vai mostrar que ele está também criticando as autoridades que operam para o mal. Você vê pela história na Reforma Protestante, na queda do Muro de Berlim, você vê a queda do regime cruel de Ceausescu na Romênia, no leste europeu, mostrando que os cristãos não tiveram um papel omisso ao longo da história, mas um papel valoroso que precisa acontecer no Brasil nesse momento em que eu defendo que as lideranças cristãs incentivem as manifestações, tomando a esplanada dos ministérios, tomando os prédios públicos pacificamente, exigindo a saída dos ministros do STF corruptos, exigindo a saída de parlamentares corruptos e exigindo que seja aprovada a prisão após a condenação em segunda instância por parte do Congresso. Compartilhe esse vídeo ao máximo. É hora de orar e agir antes que o pior aconteça para com a nossa nação.